Glória a Deus, diga Deus é bom em todo o tempo. Eu vou dar uma nota para vocês se viram, daqui a pouco a gente canta, tá bom? É Ré maior, tá bom? Ok? Jesus em tua presença. Vocês sabem, né? Vocês são um pouco risonho. Olha para alguém do seu lado aí, tem alguém dando um sorriso para você, olha isso, não tem? Diga para essa pessoa, com esse sorriso lindo, você vai morar no céu comigo. Oh, coisa boa. Diga Deus é bom em tudo. Já podemos tocar? Sim ou não? Tranquilo? Vocês conhecem a música? Então cantem para ver se vocês conhecem. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e o teu completo acesso ao coração do Pai. Diga outra vez, Jesus. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e o teu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Agora só a igreja, só para te adorar. Vai. Aleluia! Vamos lá! Bendito seja o nome do Senhor! E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eita glória! Diga Deus é bom em todo o tempo. A sua fé é uma fé que faz milagres? A sua fé põe gigante no chão? E muda a história, né? Eu pedi para o pastor Helder tocar essa música aqui. Ele disse, a gente já canta ela, pastor, porque eu descobri. Onde tem verbo eu estou levando essa canção. E eu pensei que era de alguém do verbo. Não é não, irmão. Quer dizer que tem gente que também tem a mesma fé que a gente tem. Você entende? Isso é maravilhoso, né? E é uma música poderosíssima. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Vou dar um descanso a vocês agora, tá? Mas a qualquer momento eu posso chamar.
Mas quando eu chamar, vou buscar uma de 1930. Aí vocês se viram, ok? Vamos orar? Levante suas mãos. Pai, no nome de Jesus, como nós somos gratos por esta noite que você providenciou para que juntos nós estivéssemos aqui. E eu creio, Pai, que há uma ativação nesse momento, nesse lugar. Há uma cooperação das partes. Há uma unção profética neste lugar, coletiva nesta noite, para que o teu nome seja exaltado e o teu nome seja glorificado. Por isso nós te agradecemos por tão rica oportunidade e não queremos perder nada daquilo que teu Espírito Santo tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E você diz amém. Então pode sentar. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e o versículo de número 4. Glória a Deus. Que bom voltar, estar aqui com os irmãos, participando desse tempo profético, que é maravilhoso, né, para a igreja, para o povo de Deus. Gálatas 4:4, eles já devem colocar aqui na tela, mas eu posso ler, diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, diga plenitude dos tempos. Muito bem, vamos ler aqui junto comigo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Que coisa linda, plenitude dos tempos. Nós temos uma ideia de plenitude, de que alguma coisa que aconteceu quando Jesus chegou e por ali se inspirou. Mas, na verdade, plenitude do tempo começou em Jesus Cristo. E só termina quando a igreja sobe. E a plenitude do tempo tem dentro dela muitos artifícios que nós precisamos aprender para viver profeticamente nesse tempo em que nós estamos. Então, a plenitude do tempo, irmão, não é apenas um tempo cronológico, não. A plenitude dos tempos é um tempo de governo, onde Jesus veio e foi colocado sobre os seus ombros, né, o governo das nações, o governo dos povos. E isso foi passado para nós, porque tudo aquilo que foi dado a Jesus Cristo, como promessa, é nosso também. Os profetas, na sabedoria dos céus, quando oravam, eles adentravam no conselho eterno de Deus e ouviam aquilo que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo tinham como projeto para a terra. Já estava tudo pronto, mas eles estavam conversando sobre o momento certo, a hora certa das coisas acontecerem, porque tudo deveria convergir em Cristo Jesus. E ouvindo o conselho eterno, os apóstolos, os profetas escreviam e traziam para nós, né, as coisas que deveriam acontecer. Uma certa vez o profeta Isaías orando, ele ouviu os céus conversando e uma voz dizia para ele o seguinte: uma criança vos nasceu e um filho se nos deu. O profeta jogou isso, mas a interpretação de Paulo foi, dentro dessa profecia, que o filho era o corpo, aliás, a criança era o corpo e o filho era Jesus Cristo. Amém? Senão ficava uma coisa meia, exatamente, redundante, né? Mas não ficou por quê? Porque é uma profecia que se cumpre no nosso tempo. Se nós formos olhar, por exemplo, Isaías 53, eu não vou pregar lá, nós temos ali 38 aspectos específicos da salvação que foi dada para Cristo Jesus, que seria colocado para a igreja. E eu só consegui até agora pregar sobre 3. São 38 aspectos específicos da salvação, que são promessas que foram dadas. Porque Jesus, quando veio, ele trouxe promessas do Pai, muitas promessas do Pai, que aconteceriam para o povo que ele ia resgatar. Amém? Eu quero falar em 2 nessa noite, mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre plenitude de tempo. Então, muitos pensam que plenitude do tempo foi apenas naquele momento que Jesus veio, mas essa plenitude foi uma janela aberta que não se fecha até que Jesus traga o poder de levantar a sua igreja e irmos todos para ele. Aí, nesse momento, essa janela se fecha. Essa plenitude de tempos é uma janela para o mundo, é uma oportunidade para todas as pessoas. Claro que nem todas as pessoas vão passar por ela,
né? Haverá um dia que ela vai se fechar, nem todos entrarão, porque nem todos querem receber Jesus como Senhor e Salvador. Tem alguns que têm dureza de coração, não entendem a mensagem, então para eles fica difícil. Por isso que a igreja tem que se levantar com uma unção profética evangelística para ir às ruas, para irem ao mundo, pregar o evangelho, para nós resgatarmos o maior número de pessoas possíveis para Deus. Amém? Então, Paulo, quando ele fala e escreve sobre plenitude, ele fala sobre prelona, que significa aquilo que foi completo. Quando os céus perceberam que tudo estava completo, que era necessário Jesus vir, nesse momento, aquilo que estava amadurecido no céu, antes da fundação do mundo, nesse momento isso é derramado sobre a terra. E graças a Deus eu tenho ouvido pessoas dizendo assim: mas eu queria estar no tempo de Jesus Cristo. Irmão, você está no melhor tempo, que é o tempo da plenitude dos tempos. É plenitude. Então, quando você está na plenitude, você está no melhor que existe. Agora, nós temos que entender que temos que aprender o que é viver dentro da plenitude que Deus colocou para nós. Se nós não aprendermos, será difícil. Por isso que muitas vezes a nossa vida, ela é uma vida difícil, escassa, porque nós não aprendemos ainda a viver dentro da plenitude de Deus. Então, plenitude, ela acontece no cronos humano, mas vindo pelo kairós de Deus, um tempo específico que Deus deliberou para que as coisas pudessem acontecer. Então, não é apenas quando um relógio humano marca um tempo. Aqui não é isso. O que nós estamos falando de plenitude é algo que estava maduro nos céus, pronto para descer, e num tempo específico de Deus, isso veio amadurecido, pronto, especificamente, para que nós pudéssemos viver dentro desse tempo, nessa plenitude. E essa plenitude tem coisas extraordinárias, como, por exemplo, favor de Deus. Favor de Deus, graça de Deus. Essa plenitude está cheia do favor de Deus. Agora, é possível que nós não estejamos vivendo nessa plenitude, nem vivendo esse favor de Deus. Por isso que nós temos que ter um nível de vida no secreto, porque o secreto, irmãos, quando Jesus disse o seguinte: quando você for orar, entre no seu quarto, e o teu pai que te vê em secreto. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque deveria estar assim: o teu pai que te ouve. Porque quem vai orar está falando. Mas a Bíblia não diz isso, diz o teu pai que te vê. Por que o pai vê? O pai vê o que está no coração, porque muitas vezes a palavra de oração, as palavras não significam muito para Deus. Agora, o que está no coração, que delibera palavras que estão dentro, isso faz diferença. Por isso que o pai que te vê em secreto, te recompensará. Amém? Eu não sei se você já viu alguém chegar na igreja, o pastor pedir para orar, e ele dizer assim: irmão, me perdoe, pai, me perdoe, porque hoje eu adulterei, hoje eu menti. Não, você nunca ouviu esse tipo de oração. Oh, pai, aleluia, glória a Deus, está tudo muito bem, né? Mas no secreto, aí é você com você, não é? Não tem como, não tem ninguém ouvindo. Aí o pai está vendo. Antes de ouvir, ele vê o que está no coração. E não tem como entrar nesse tempo de plenitude e viver o que o tempo de plenitude tem, se não tiver um coração correto diante de Deus, para experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diga: Deus é bom. Isso também me alegra, porque o tempo de plenitude me diz que Deus não agiu cedo demais. Amém? Isso gera imaturidade. Muitas vezes nós trabalhamos com imaturidade, porque agimos, tomamos decisões cedo demais, sem estarmos com ela amadurecida e pronta. Deus também não acelerou para que ele não tivesse uma frustração. Deus se frustra? Não. Nós nos frustramos, porque às vezes nós aceleramos processos que não deveriam ser acelerados. Eu costumo dizer que há duas formas de você tomar decisões. Uma delas por princípio, a outra por preferência. A decisão tomada por preferência é dentro dos sentimentos, dos sentidos, do que eu acho, do que eu creio, do que eu quero, e etc, etc. Mas por princípios é pela palavra, é por aquilo que a palavra diz. Doa em quem doer. Eu vou entrar na palavra, a minha decisão será por ela, e não há outra forma de eu me guiar diante de Deus,
se não for por princípios. Então, plenitude dos tempos é o momento em que o céu autorizou a manifestação do ano aceitável, que é outra coisa extraordinária, o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor não passou depois que Jesus chegou na sinagoga e pegou o livro e leu o que estava escrito sobre ele, que Isaías tinha escrito. Não encerrou ali. Ali começou o ano aceitável. É tanto que você vai ver que o profeta Isaías, ele ouve a mensagem, ele traz a mensagem completa. O ano aceitável do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus, nos evangelhos, ele não cita o dia da vingança. Ele cita apenas o ano aceitável. Por quê? Porque o ano aceitável está dentro do tempo da plenitude. E no tempo da plenitude não tem vingança. É o tempo que nós temos que aproveitar para estarmos lícitos com Deus e vivermos o melhor que Deus tem para nós. Então, por favor, diga bem alto e me abençoe. Eu estou vivendo no tempo da plenitude. Diga, eu estou vivendo no tempo aceitável do Senhor. E diga, nesse tempo aceitável, eu tenho, eu estou cheio da bondade, do favor e da graça de Deus. Amém. Moisés um certo dia disse assim, Senhor, me mostra a tua glória. Aí o Senhor disse assim, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Bondade de Deus está cheia de glória. Só precisamos captar. Amém? É quando a gente chega numa loja nos Estados Unidos, a gente fica seringando tudo, olhando o que você encontra de melhor. Entendeu? A mesma coisa nós temos que fazer com a palavra. Existem coisas na palavra que nós não alcançamos ainda e nós precisamos alcançar. Um certo momento, Jesus volta para Galiléia, depois que João foi preso, e ele volta para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, a Bíblia diz, e cumprindo assim um tempo e dizendo assim, olha, o tempo está próximo, as coisas estão para acontecer, vocês devem se arrepender, crer no Evangelho, porque o reino de Deus está chegando. E o reino de Deus chegou, irmãos. Nós estamos dentro do reino de Deus. Agora, o reino de Deus, ele é da seguinte forma. No livro de Lucas, diz o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na Bíblia Amplified, que é uma Bíblia em inglês, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é a maneira de Deus fazer as coisas e está certo. Enquanto nós não descobrimos como Deus faz as coisas, para nós fazermos iguais a Deus, a gente apenas repete versículos e as coisas não vão acontecer. Porque no reino de Deus existem súditos, e os súditos fazem o que o rei manda. Então eu tenho que descobrir, com a minha vida de crescimento espiritual, a forma como Deus faz as coisas acontecerem, e eu devo trabalhar para fazer exatamente igual como Deus faz. Eu não posso fazer coisas que Deus não faz. É por isso que você ouviu tantas vezes Jesus dizer, eu faço as coisas que eu vejo meu Pai fazer, que eu ouço meu Pai fazer. Ele disse que o Espírito Santo viria, e eu viria dele para fazer do jeito que ele diria. E por que tem que ser diferente conosco? Esse tempo de plenitude é um tempo de liberação de coisas que estavam guardadas, escondidas, prometidas, preparadas e que agora estão à nossa disposição. Aleluia. Mas temos que ter um nível de vida diferente com Deus. Um deles é o nível de vida de oração. Eu não sei quantos aqui recebem a mensagem, a palavra do dia que eu mando. Eu acredito que poucos aqui, alguns recebem. Se você olhar, nessa madrugada eu mandei 3 horas e qualquer coisa. Nesse momento eu estava em oração. A minha mãe me ensinou que de madrugada a fila é menor. Então eu fico na fila que é menor, de madrugada. Amém? Para orar. E é importante que você faça isso. Por quê? Você lembra que a Bíblia diz que Jesus fazia isso? Por que nós não fazemos como Jesus? Há muitas pessoas que acordam pela madrugada, eles pensam que estão com insônia. Pode ser o Espírito Santo te chamando, vai orar. E você vira de um lado, vira para o outro, as costas começam a doer, você não levanta, né? Não tem o discernimento de que está sendo chamado para um tempo de oração. Amém? Então, Jesus existia, irmãos, desde a eternidade. E desde a eternidade existem coisas
extraordinárias que nós devemos viver, que Cristo já liberou para nós, porque Paulo diz que todas as coisas convergiram nele. Eu lembro de Abraão sendo chamado no capítulo 22 para oferecer Isaque, o Senhor dizendo assim: oferece-me o teu filho, o teu único filho, e vai num lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse o lugar, ele foi, e a Bíblia diz que Abraão caminhou 3 dias em silêncio, ninguém falava nada, nem ele, nem o menino, nem os serviçais, um silêncio completo. Aí eu descobri, lendo a palavra, que naqueles 3 dias, Abraão entrou no coração de Deus, ele recebeu o evangelho aos gentios. Eu acredito que você saiba que o primeiro evangelho foi para os gentios, que nem existiam, porque na época que Abraão recebeu isso, nem existia hebreus. O Egito ia acontecer 400 anos depois, mas no capítulo 22, ele teve um encontro com Deus, porque na verdade Deus não queria tirar nada de Abraão, Deus queria simplesmente ver o coração de Abraão. Então naqueles 3 dias ele recebe o evangelho, ele viu o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele viu coisas extraordinárias. E aí no livro de João, no capítulo 6 ou 8, eu não me lembro agora, Jesus está conversando com judeus e fariseus, e chega um momento que Jesus diz assim: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles disseram assim, por falta de discernimento: mas tu não tens nem 50 anos, como foi que tu viste Abraão? Ele disse: não, eu não estou dizendo que eu vi Abraão, estou dizendo que Abraão me viu. Foi Abraão que me viu. E se alegrou, por quê? Porque Abraão viu as coisas que na eternidade já estavam acontecendo. O cordeiro sendo morto, o cordeiro ressuscitando, um povo sendo salvo, nações sendo resgatadas. Abraão teve uma convicção tão grande dessa visão que ele teve naqueles 3 dias, que ele disse: com certeza, essa oferta já não está no meu coração mais, Isaque já não é mais meu, então eu vou matá-lo, vou oferecer. Quando ele levantou a mão, o Senhor disse: não, não era isso que eu queria. O cordeiro que eu queria morto já está morto. O que eu quero agora é o seu coração. E 3 dias é tempo de ressurreição. Era aquilo, tudo é programado, tudo, irmãos, tudo que está escrito é uma programação. Talvez na sua Bíblia você tenha encontrado isso. Jesus caminhava e dizia: como dizem os profetas, como está escrito. Irmão, essa é a maneira de Deus fazer. O que está escrito, o que os profetas disseram, é em cima dessa linha que nós temos que andar. É por isso que a vida de Jesus Cristo dava certo, completamente em tudo, porque ele andava numa linha profética o tempo inteiro. Ele não se desviava 1 centímetro. Se nós começarmos a andar em cima daquilo que a palavra diz, eu te digo, a nossa vida também vai ser um sucesso. Não tem como não ser. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas eu te digo, nada vai se manifestar na terra que não tiver uma autorização dos céus. Os céus autorizam e as coisas começam a acontecer. Deus é um Deus de processos, irmãos. Ele não é um Deus que tem pressa como nós pensamos. Ele tem processos, e esses processos eles vão acontecer para o nosso crescimento. Amém? E talvez você se sinta ainda como uma criança no reino do Espírito, mas Paulo disse que o herdeiro, embora sendo criança, mas ele já tem tudo. Vai chegar um momento que isso vai se revelar para ele e ele vai receber. Amém? Então, plenitude de tempos, irmão, não é uma capacidade humana, não tem nada a ver com o humano. Foi uma coisa que Deus trouxe para o ser humano viver aqui na terra o melhor. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Esse reinar em vida está dentro desse tempo aberto, essa janela aberta, para que a gente possa viver. Amém? Diga: Deus é bom. Agora, não adianta nós termos as promessas, nós termos unção, nós termos chamado, estarmos dentro de um tempo de plenitude e não viver a plenitude desse tempo. Não é possível. Amém? Agora, o que é que faz com que a gente seja privado dessas coisas? A primeira coisa delas, falta de maturidade emocional. Falta de maturidade emocional. Nós somos um povo muito emocional, mas não tratamos as nossas emoções. Não temos um cuidado de trabalhar os nossos sentimentos, e muitas vezes nós nos machucamos por coisas tão pequenas que não deveríamos nunca nos machucar.
Ah, mas o pastor não passou e não falou comigo, eu não venho mais. Irmão, isso é motivo. Quantas vezes a gente vê acontecendo isso? Não pode. A maturidade espiritual, ela requer o emocional firme, porque senão você se machuca com qualquer coisa, você só vê defeitos, você não vê as coisas boas que podem acontecer e não vai funcionar. A falta de estrutura espiritual, muito importante, uma vida de intimidade com Deus. O secreto é o útero de Deus para gerar propósitos. O secreto é o útero de Deus para gerar propósito. Todo propósito que começa no secreto será um sucesso. Não adianta fazermos como nós queremos. Já temos lições de pessoas do passado que fizeram e não funcionou. Olha, quando o povo saiu do Egito, eu vou abrir uma janela aqui, quando o povo saiu do Egito, eles estavam todos debilitados, porque todos eram escravos. Eles não se alimentavam bem, eles não tomavam a mesma água que os egípcios tomavam, era totalmente diferente, mesmo sendo do mesmo rio, mas era diferente, o local onde eles estavam. Eles estavam debilitados, magros, feios. E o Senhor os leva pelo deserto e vai a um lugar quando eles clamam por água. E eram as águas de Mara. E quando eles chegam nas águas de Mara, que eles vão com aquela ânsia de beber aquela água, a água era amarga. Eles levantam e reclamam. Maturidade espiritual não existia, maturidade emocional muito menos. Eles começam a reclamar. Só que, o que é que a ciência descobre? Que toda a vegetação de Mara era composta de antibióticos e anti-inflamatórios. Eles iam beber aquela água e eles iam receber cura para o corpo, restauração completa. Não quiseram, reclamaram. Aí Deus disse, tudo bem, Moisés, pega esse galho de árvore, bate que eu vou minimizar o amargor. Ou seja, vamos tirar 50% do amargor. Foi ali que nasceu o genérico. Não deixou de curar, mas era genérico. Então, o que é que eu estou dizendo? Muitas vezes nós estamos dentro da plenitude do tempo de Deus, mas vivendo no genérico, não no original. Então, há de haver uma mudança de posicionamento para as nossas vidas ganharem aquilo que Deus quer. Diga, Deus é bom. Como é que aconteceu a plenitude dos tempos? Havia uma dispensação chamada dispensação da lei. A Bíblia fala de 6 dispensações. Uma delas era, naquele momento, a dispensação da lei. Toda vez que uma dispensação é quebrada ou termina, uma outra dispensação entra, porque nós não podemos viver num tempo sem dispensação. E entrou qual dispensação? A dispensação da graça, que é uma dispensação de governo, é uma dispensação de plenitude de tempo, e é aí que nós estamos vivendo nela agora. Se eu não tiver essa consciência de que a dispensação que eu estou vivendo é uma dispensação de plenitude, que eu tenho regalias, tenho mesmo, regalias nessa dispensação, e que eu tenho que viver essas regalias, irmão, eu vou viver simplesmente como um pedinte. Toda vez que eu me ofereço diante de Deus é para pedir alguma coisa, eu nunca tenho nada para dar, eu não tenho suficiência ampla, como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. É mais fácil dizer de nada me faltará do que de nada eu tenho falta. Mas na verdade no hebraico é de nada eu tenho falta, porque ele é o meu pastor, entende? Então é muito importante que você entenda. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Deus desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele. Diga, tudo convergiu em Cristo. Quando e onde? Na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto do céu como da terra. Um profeta disse, tudo é vosso, é verdade. Se você tem Cristo, tudo convergiu nele, tanto do céu como na terra. Então, tudo do céu e tudo da terra é vosso. Agora, vivenciar isso é que muitas vezes, às vezes, parece que fica difícil. Porque nós não queremos viver simplesmente dos milagres que pode acontecer. A gente quer sempre viver de reservas, mas é importante que você viva de milagres também. Há momentos que é necessário um milagre.
É muito importante. E você tem que ter uma percepção espiritual para perceber esse tempo, de quando as coisas têm que acontecer no tempo exatamente de Deus. Veja, nós estávamos nos preparando para ir para os Estados Unidos, agora em dezembro, eu e a família, e nós não tínhamos ainda suficiência para a viagem. E ficamos toda semana orando um dia pela nossa viagem. E no dia 10 de dezembro, nós estávamos reunidos e, quando terminamos de orar, eu não lembro quem foi, talvez tenha sido Gabriela que perguntou: pai, já tem suficiência para a viagem? Eu disse não. Mas hoje é dia 10, a nossa viagem é dia 17. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, então nós temos 7 dias. Vamos ver se você está entendendo o que eu estou dizendo. Entenda, eu não estou querendo minimizar você de forma nenhuma. Mas muitas vezes nós estamos esperando uma palavra profética que venha de fora e a unção profética já está dentro. E no momento que você está em oração, alguém te faz uma pergunta na tua casa e você tem isso dentro de você, isso sai de você. Então saiu de mim. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Nós estamos no dia 10 de dezembro, viajamos no dia 17. São 7 dias. No 7º a gente descansa. Resultado? Toda a provisão chegou um dia antes do dia 17. Aquilo pulou de mim, você entende? É a mesma coisa, viver num tempo de plenitude, de graça e de favor de Deus. As coisas vão acontecer até por coisas que você mesmo fala. Por isso que tem que ter o cuidado de não viver falando negativamente. Porque você pode estar com algo dentro de você, gerando para você mesmo, e você inibe isso com palavras negativas. E isso se torna um pouco perigoso. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Então, plenitude não tem limites quando eu estou fazendo dentro dela a vontade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de plenitude. E esse tempo de plenitude é o melhor tempo que nós podemos viver. É nesse tempo de plenitude que os profetas sinalizaram para um futuro que somos nós hoje, que os nossos filhos profetizariam. E isso tem que acontecer. Os nossos filhos precisam profetizar. Agora, o que é que nós estamos fazendo na nossa casa para que isso aconteça? Dentro desse tempo de plenitude. Eu lembro um casal da igreja que, 4 horas da manhã, um filho de 4 anos, foi até o quarto deles, acordou eles orando em línguas, com 4 anos. Eu não posso dizer que ele estava batizado com o Espírito Santo, mas ele entrou no quarto orando em línguas. O pai e a mãe acordaram assustados e ele falou e profetizou de algo que os pais estavam para fazer no dia seguinte. A criança não sabia. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Por isso que eu sinto falta na igreja dos cânticos espirituais. A gente até ora em línguas, mas onde estão os cânticos espirituais? Que a Bíblia fala. Onde estão os salmos proféticos que podem sair da nossa boca? Ah, não, pastor, a gente vai abrir no Salmo 91. Não, não é isso que eu estou falando. O Salmo 91 já existe. O Espírito Santo tem salmos novos aqui dentro, que podem abençoar você e podem abençoar pessoas. Então nós temos que colocar isso para fora. Os nossos filhos profetizarão. O filho do pastor Bruno, quando tinha, acredito que 4 anos, teve uma visão na igreja de Jesus voltando. Ele chorava compulsivamente, falando de detalhes, com 4 anos. Um certo dia eu estava pregando, e subiu um diácono, subiu outro diácono, eu escuto um barulho grande lá em cima, e vai subindo gente e não volta. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? O povo sobe, mandei mais um lá, vai ver o que é que está. Não veio. Eu disse, gente, espera, a igreja foi ficando vazia, eu digo, espera um pouquinho que eu vou lá. Quando eu fui lá, sabe o que é que estava? Todo mundo que subiu estava no chão, e as crianças rodando e profetizando. Isso é o tempo de plenitude. E eu sinto falta, irmãos. Eu sinto falta, por exemplo, o pastor vem aqui, prega uma mensagem, terminou a mensagem, aí, agora é o Espírito Santo que vai comandar o culto. Aí se levanta ali a irmã, que está com a criança, se levanta, começa a orar em línguas, levanta o irmão que está aqui, começa a interpretar. Aí o outro diz, eu tenho uma visão, aí fala da visão que tem, o outro tem uma palavra de sabedoria, o outro palavra de conhecimento.
Irmãos, tudo isso está dentro da plenitude dos tempos, mas nós não estamos usando. É tão bonito aprender palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, blá, blá, blá. Mas e a prática disso na igreja? Para abençoar pessoas que estão visitando, por exemplo. Você já imaginou uma pessoa estar visitando, de repente você orar em línguas aqui, começar a profetizar? Uma certa vez eu estava em Fortaleza, ministrando numa igreja, até tradicional. E na mensagem, de repente, eu comecei a orar em outras línguas, porque às vezes eu prego cantando, eu prego orando em línguas, não é? Aí eu comecei a orar em línguas, uma língua que eu não conhecia. Mas a Bíblia fala de variedade de línguas, concorda? Quando terminou a ministração, aquele homem veio, uma mão com outra pessoa lá, e disse assim: pastor, ele é alemão, e ele é professor da universidade, ele está dando um curso aqui, e ele precisa falar com o senhor. Eu disse: pois não, pode falar. Aí, através do intérprete, quando o senhor estava pregando, o senhor trouxe uma palavra para mim e perguntou se eu queria receber Jesus como Senhor e Salvador, e eu estou aqui para dizer ao Senhor que eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Agora, eu passei pela Alemanha assim muito rapidamente. Talvez a neta do irmão aqui saiba muito mais alemão do que eu. Mas na plenitude tudo pode acontecer. O problema é que nós limitamos o que Deus não limita. A plenitude do tempo não é limitada, mas nós limitamos. Não, mas Deus não pode agir dessa forma, Deus não pode agir daquela. Eu lembro quando estava em Campina Grande, lá na hora nona, não sei quem daqui participou alguma vez da hora nona, era um culto que nós tínhamos toda quarta-feira na 13 de maio. Paravam 40 ônibus dos interiores. Era um culto de 2 horas, milagres em cima de milagres, dente de ouro, e olha, é tanta coisa. Aí tinha gente: não, peraí, não pode ser não, dente de ouro, como é que pode ser um negócio desse? E se eu te disser que Deus pegou um cidadão que tinha tirado um rim, e num culto daquele ele recebeu, porque aquele que fez o completo tem pressa de reposição. Aleluia! Se você precisa de uma peça de reposição, Deus tem. E foi ao médico que disse: onde você encontrou isso, rapaz? Como foi que você colocou isso aí? Estava lá. E tinha uma cicatrizinha da emenda que é para provar que foi feito. Então, esse tempo está para nós precisamos viver. Amém? Diga: Deus é bom. Então, nesse tempo, irmãos, de plenitude, algumas coisas aconteceram que foi importante. A lei cedeu espaço para a graça. O que era sombra, como diz a velha aliança, deu lugar à substância, a algo real. Amém? O tipo ficou para trás e as coisas se cumpriram nesse tempo. E continuam se cumprindo. A lei do pecado e da morte deu lugar à lei do Espírito da vida. São coisas que vieram com a plenitude. E nós precisamos estar atentos com isso. Por isso que o crente não pode andar disperso. Ele tem que ter sua vida normal, trabalhar, mas ele tem que estar antenado. Alguma coisa está para acontecer a qualquer momento. Pode ser que você nem saiba o que é, mas está para acontecer. Porque durante muito tempo os profetas falaram, anjos anunciaram, o céu observava o movimento dos homens, a terra gemia de sofrimento, até que Deus disse: chegou a hora, vindo a plenitude dos tempos. Ele mandou seu filho. Agora escuta o que eu vou lhe dizer. Se você puder, pense um pouco. Plenitude do tempo é quando a profecia deixa de ser apenas uma palavra e se torna carne. Lembra o que a Bíblia diz sobre Jesus? E o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra tabernaculou. A palavra que eu recebo, eu tenho que transformá-la em mim. Eu e ela seremos um só. Porque eu posso ouvir 1 milhão de profecias, porque muitas vezes nós pensamos que a obrigação é do profeta. Não, a obrigação é de quem também ouve, para você colocar em prática. Diga: Deus é bom. E existem promessas que nós não vimos muitas vezes na velha aliança, que nós não percebemos ainda, e que são coisas para nós.
Deixa eu te mostrar algumas delas aqui. Isaías capítulo 32, abra lá, por favor, se você puder. Isaías capítulo 32. Os profetas, em seus momentos de oração, eles acessavam o conselho eterno e ouviam o Pai, o Filho e o Espírito Santo traçando os planos que viriam, né? E esses planos foram traçados e eles estão em andamento para mim e para você. Você lembra, o ano passado eu preguei aqui sobre Pison, e eu falei das coisas que Adão viu dentro daqueles braços. Ele apenas viu, mas não usufruiu absolutamente de nada do que estava ali. E muitas vezes nós estamos numa plenitude de tempo, na graça, salvos em Cristo, mas não vivendo aquilo que nós deveríamos estar vivendo verdadeiramente. Então veja o que é que diz Isaías 32. Essa profecia de Isaías, ela foi vaticinada 735 anos antes de Cristo. Aí quando Cristo vem, olha o que acontece. Versículo 15, diz assim, Isaías 32, 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Vamos dar uma pausa aqui? O Espírito já veio? Sim. Então a profecia já se cumpriu, concorda? Joel disse isso, Isaías pegou também, até que se derrame o Espírito lá do alto. O Espírito Santo foi tirado da convivência humana no capítulo 6 de Gênesis. Deus disse que o Espírito não ia contender-se para sempre com o homem. De fato e de verdade, eu observo pela palavra que o Espírito nunca foi tirado. Porque sempre que o homem precisou, Ruach era o Espírito. Mas não era o nome Espírito, era Ruach. Mas sempre que o homem precisou, estava lá. Porque Deus sempre respeitou as alianças que Ele fez com os homens. Um certo dia Moisés disse assim, olha Senhor, vamos caminhar que o negócio vai ser bom. O Senhor disse, com esse povo eu não caminho mais. Você vai, eu fico. Moisés disse, não, o Senhor está enganado. Se o Senhor não for, eu não vou não. Você só fala com Deus assim se você tiver aliança. Se você não tiver, você não fala. Diga, eu tenho aliança. Então você pode reivindicar tudo aquilo que na plenitude dos tempos foi dado para você. Mas você tem que aprender sobre isso. Então diz aqui, até que se derrama o Espírito lá do alto, então, escute bem, o deserto se tornará em pomar. O que era deserto? Agora é um lugar que dá fruto. E o pomar será tido por bosque. Agora preste atenção, versículo 16. O juízo habitará no deserto. Por que o juízo vai habitar no deserto? E não mais. A justiça morará no pomar. Muito bem. A justiça morará onde? No pomar. Vamos lá. Paulo disse, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Vocês todos têm mão direita? Então levanta assim. Então diga assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora escute, sabe para quem o profeta Isaías estava falando? Para mim e para você, há 735 anos antes de Cristo. Quando chegasse a plenitude dos tempos, o justo moraria em um pomar. Porque na plenitude dos tempos, para o justo, não falta absolutamente nada. Então está escrito aqui, o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Por que o juízo habitará no deserto? Porque o juízo é para punir o deserto que nos castigou por anos, enquanto a graça não tinha chegado. Houve um sofrimento muito grande. Então agora o deserto vai ser punido pelo juízo. Enquanto isso, a justiça de Deus foi puxada para morar no pomar. Agora, não ficou só aí. Veja o verso 17. O efeito da justiça, diga, o efeito da justiça. Então diga, eu sou a justiça de Deus. E eu tenho um efeito. Qual é o efeito da justiça? O efeito da justiça será paz. Na plenitude dos tempos, a palavra paz, que na velha aliança é shalom, tudo tendo, nada faltando. Na nova aliança, a palavra paz significa eirene. Eirene é
a ausência de guerra, a ausência de devastação, a ausência de conflito entre os homens. Se você tem a Bíblia Olive Tree e você clicar lá, você vai ver que todas as palavras que tem paz nos evangelhos e nas epístolas é eirene. E sabe como eu descobri isso? Num dia orando em outras línguas. Eu estava orando, e de repente eu comecei a cantar eirene. Aí eu tomei um susto. Eu disse, isso não é língua estranha. Eirene, você lembra disso? Aí eu fui na igreja um dia e disse, irmãos, eu estava orando em línguas e eu comecei a cantar essa canção, eu queria que vocês cantassem. Aí eu falava e eles respondiam. Aí eu descobri depois que Eirene quando eu estava dizendo Eirene, eu estava dizendo ausência de guerra, ausência de devastação, unidade entre os homens. Era isso que eu estava cantando. Isso estava saindo de dentro de mim. Depois foi que eu fui descobrir que era uma palavra bíblica para paz. Então a Bíblia diz que a justiça tem um efeito. Qual é o efeito da justiça? Diga, ausência de guerra, ausência de devastação, ausência de conflitos. Então, se nós estamos vivendo em guerra, e em devastação e em conflito, nós não estamos dando o fruto da justiça, que é paz, e não estamos vivendo na totalidade da plenitude do tempo que nos foi dado para viver. Então veja que coisa bonita, versículo 17, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, diga, fruto da justiça. Então diga, eu sou a justiça de Deus, eu tenho um efeito e dou um fruto. O fruto da justiça é repouso e segurança por 10 anos. Hein? Não é por 10 anos na sua Bíblia? É por 10 anos ou não, irmão? É por 5 minutos? E por que é que a gente oscila tanto? Um dia está em paz, outro dia não está em paz. Isso é uma coisa eterna que nos foi dada. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Isso é o que está proposto para nós. Pastor, quando anunciaram que o senhor vinha, eu pensei que ia ser assim, o senhor ia correr de um lado para o outro, e levante que Deus tem uma palavra profética. Irmãos, eu estou profetizando aqui. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Versículo 18. Quem está falando isso é o Senhor, não sou eu. O meu povo, quem é povo de Deus aqui? Tem certeza? Então, fique de pé para receber essa palavra. Eu estou profetizando a palavra. O meu povo, diga comigo, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Isso é o que está proposto para nós. Isaías profetizou isso muitos anos antes de acontecer. Essas coisas aconteceriam quando? Na plenitude dos tempos. Ora, se os filhos de Isacar, que não tinham o Espírito, eles discerniam o tempo das coisas, eu pergunto para você, nós que temos o Espírito Santo, será que nós não podemos discernir o tempo das coisas? Os homens de negócio nunca deveriam ser enganados nos seus negócios, porque eles orariam ao Espírito Santo por aquele dia, né? É feito mais ou menos a pergunta que Deus fez para Jó. Jó, você alguma vez comandou as suas manhãs? Onde você estava? Você comandou as suas manhãs? Eu sei que foi uma pergunta que Deus fez, mas você já imaginou isso, você comandar o seu dia? Você levantar logo cedo e você comandar o seu dia pela palavra? Pai, a tua palavra diz que eu posso andar assim, então eu vou andar nesse dia assim, eu não vou ser enganado, eu vou ter a percepção de qual é o negócio que eu tenho que fechar, do negócio que eu não tenho que fechar. Irmãos, isso está dentro dessa plenitude, que nós podemos
discernir coisas do amanhã. Nós podemos ver coisas que vão acontecer amanhã, para os nossos filhos, para nós mesmos, para a nossa igreja. Diga, Deus é bom. Agora, Herodes não discerniu, por isso que ele ficou como ficou. Os religiosos da época não discerniram, mas os magos discerniram as coisas que estavam para acontecer. Então, é importante que a gente possa discernir também, para que a gente possa ver as portas que nós precisamos se abrirem, as resistências caírem, amém? As conexões surgirem. Talvez você não saiba, mas em algum lugar desse planeta tem alguém que tem um plano, que tem um projeto, e ele está precisando de uma pessoa exatamente como você é, e ele está orando, você nem sabe, ele está orando, ele descobriu o teu nome, e ele está clamando pelo teu nome, mas você não está aqui botando o joelho no chão para entender, Deus, o que é que você quer? Deus, o que é que você quer que eu faça? Irmão, essa é uma pergunta que nós nunca devíamos fazer para Deus. Deus, o que é que você quer que a gente faça? Não. Você precisa descobrir o seu propósito muito rapidamente. Eu já falei, é no secreto. Eu digo para as meninas da igreja que vão casar futuramente, eu digo assim, olha, e para os rapazes também, não encontre primeiro a esposa, encontre primeiro o seu ministério. Por quê? Porque quando você encontra primeiro o seu ministério, que encontrar a esposa, você vai dizer assim para ela, veja bem, eu tenho um ministério, você quer ou não quer? Agora, se você não diz, e você casa depois que o negócio do ministério, ela fala, não, você não disse a mim que tinha ministério, não, agora não quero não. Olha o problema aí. Então é preciso encontrar primeiro a tua chamada ministerial, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, porque depois isso vai ficar difícil, não é? Diga, Deus é bom em todo o tempo. Eu tenho um tempinho bem pequenininho, mas eu vou falar algo aqui que está no meu coração, e eu tenho que dizer. Nem todos os milagres vão acontecer na igreja. Há milagres que vão acontecer na tua casa, na mesa. É por isso que você não pode ser um em casa e ser outro na igreja. Você não pode vir brigando no carro o tempo inteiro, e quando vai chegando na porta da igreja, agora fica quieta, pega na minha mão, o pastor está olhando, aquele sorriso, dê aquele sorriso, você está sério. Aí, pastor, como vai? Não. Cuidado. Você tem que ser o que você é na igreja, em casa, o que é em casa na igreja. Por quê? Nem todo milagre vai acontecer na igreja. E alguns dos maiores milagres e decisões espetaculares de Deus aconteceram em casas. Por exemplo, a casa de Isabel. Isabel não era famosa, a casa dela não tinha púlpito, ela não tinha uma plataforma pública. Mas a casa de Isabel se tornou o primeiro lugar onde duas promessas se reconheceram. Olha que coisa bonita. Uma conexão de duas promessas. Para que isso? Para que a plenitude daquele tempo se concretizasse os propósitos de Deus, através daquelas duas mulheres. Porque Maria carregava Cristo, mas Isabel carregava o profeta que ia seguir antes do Cristo. Esses dois propósitos se encontram aonde? Numa casa. E o que é que acontece quando esses dois propósitos se encontram? Há uma celebração. Não foi na igreja. Quando a celebração das promessas se encontra e são ativadas, não tem como não sair profecia. Isabel profetizou na hora. Aí Maria profetizou na hora. E dali para frente, se você for ler o livro, é profecia em cima de profecia o tempo inteiro. Lá vem João, lá vem Ana, lá vem a viúva. Vira um calabachê a história. Porque é só profecia acontecendo, porque há um ambiente de ativação. Então, isso nos ensina que nós devemos ter cuidado com a nossa casa, com a nossa mesa, com as coisas que nós fazemos, porque lá pode ser um ambiente onde as coisas irão acontecer também. Agora, é importante que elas aconteçam na igreja? O Espírito Santo nos chama para uma coisa nessa noite. A sua casa é apenas um endereço ou é um ambiente profético para a realização de propósitos de Deus? Aleluia. Podemos pensar. A sua igreja é apenas um endereço ou ela é um lugar de ativação de propósitos e milagres através de profecia que possam acontecer no meio do povo? Temos que pensar nisso.
ter apenas um endereço não é importante. É importante que você tenha a consciência de que tanto na igreja como em casa, milagres podem acontecer, dependendo do nível de vida que você está vivendo. Diga, Deus é bom. Agora diga assim comigo: eu não estou atrasado no tempo. E eu nem perdi o tempo. Porque eu tenho convicção que Deus ainda está trabalhando comigo. E Ele está me dando novas oportunidades para que eu tenha percepções espirituais do tempo que eu estou vivendo e andar de acordo com aquilo que Ele deseja. Diga para o seu vizinho: você está vivendo num tempo de plenitude. Porque o tempo de plenitude, digo, o tempo de plenitude é o tempo em que todas as promessas em Cristo vão se cumprir. Agora, é bom que você saiba todas as promessas que o Pai deu a Cristo. Eu vou te dar 3 nessa noite, para a gente encerrar. Que está em Isaías capítulo 53, versículo 10. Vou te dar 3. Essas promessas foram dadas a Cristo para a igreja, para o povo dele. Olha a promessa que o Pai deu para Cristo. O profeta está de joelho, Isaías, escutando. O Pai dizendo: filho, está chegando o tempo de você ir. 735 anos. Isaías estava ouvindo o futuro. Está chegando o tempo de você ir. Quando você for, que você dê sua alma pelo pecado deles, eu vou realizar em você 3 coisas. Quais foram as 3 coisas? Isaías 53, 10. Ele diz assim: tu verás a tua posteridade. Mão direita assim comigo. Diga: eu sou a posteridade de Jesus Cristo. Então Jesus já viu a posteridade dele. Isso foi uma promessa do Pai. Você não acha que você devia ficar alegre? Se eu estivesse pregando essa palavra lá no berçário das crianças que mamam ainda, eles estavam tudo correndo já. Mas adulto fica pensando: será? Eu já vi gente até cantando no culto: que será, que será? Será que é? O Pai disse: filho, você vai ver a sua posteridade. O que é a posteridade? Os continuadores. Segunda coisa que está no texto: a tua posteridade terá longevidade de vida. Ou seja, a tua posteridade vai viver muito. É por isso que eu digo que eu só quero ir com 98. E eu tenho ainda 28 pela frente. E dá para fazer muita coisa, né? Então, eu sou posteridade dele, tenho direito à longevidade de vida. Claro que eu tenho que andar dentro de princípios, regras, daquilo que a palavra me ensina, para que eu viva muito e viva bem. E qual foi a terceira coisa que o Pai deu como promessa a Jesus para nós? A tua vontade prosperará na mão deles. Ou seja, eles verão através das suas mãos a tua prosperidade. Então, as nossas mãos é para fazer prosperar a vontade de Deus aqui na terra. Então, 3 coisas foram dadas. Qual foi? Nós somos a posteridade. Começamos a existir como gente. Segundo, nós temos direito a viver muito. Terceiro, as nossas mãos produzirão a prosperidade da vontade do Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Tudo isso estava escondido, mas veio aonde? Na plenitude dos tempos. Diga: eu estou vivendo na plenitude dos tempos. Agora, o que eu estou pregando aqui não só é para os crentes, é para aqueles que estão nos visitando. Você pode entrar nesse tempo de plenitude a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. E a coisa mais bonita que eu acho, compadre, eu tenho 47 anos no Evangelho. 47 anos, 72 de idade.
os mesmos direitos que eu tenho. Com 47 anos você passa a ter no momento que você diz: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Isso não é maravilhoso, irmão? Mas é uma decisão que eu não tomo por você, porque é uma decisão pessoal, é uma decisão sua. Você pode continuar querendo viver sofrendo nessa terra, as coisas não funcionando, ou você pode dizer assim: eu vou dar uma mudança de vida, eu vou virar a chave na minha vida, e vou começar como? Entrando no reino de Deus, recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador, para que a minha vida tenha sentido, para que eu encontre um propósito, porque toda pessoa tem que ter nela um senso profético de destino. Se você não tem, você precisa encontrar. Então, se você está aqui visitando, eu estou te dando a oportunidade de, nessa noite, você entregar a sua vida a Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador, para que você possa usufruir de todas as promessas estabelecidas pelos profetas e por Deus em Jesus Cristo, e você vai vivê-las com tranquilidade até a eternidade, mas só depende de você. O louvor já está cantando, enquanto eles cantam, não é? Amém? Eu faço esse convite para você. Se você deseja, eu quero te chamar. Lá em São Paulo as pessoas dizem: pastor, não chama o paulista na frente não, que ele é meio encabulado. Depois eu gosto no Nordeste, porque quando a gente fala Nordeste, tem esse negócio, um pouco quando quer, Jesus vem mesmo na frente assim, acabou. Porque é um povo corajoso mesmo, né? Aqui ninguém toma decisão escondida, não quero não e tal. Verdade ou não é, irmão? Então, se você está aqui visitando, essa palavra é para você. Jesus deseja entrar na tua vida, você precisa dele, mas a decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Se eu pudesse, eu ia decidir, mas eu não posso. É você que tem que decidir. Então, se nessa noite você quer tomar essa decisão para você, vem aqui na frente, eu quero orar por você, para que a vida de Deus entre na sua vida e você não será mais a mesma pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Há alguém que deseja? Nesse momento, você precisa, como eu precisei também, e eu preciso todos os dias. É só vir, e eu vou orar por você. Ou se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ainda não ora em outras línguas, você pode receber imposição de mãos e receber o batismo com o Espírito Santo e começar a ter uma nova fase de vida, que é uma experiência posterior à salvação. Há alguém? Ou se você tem enfermidade no seu corpo e você precisa de oração para a cura, levante sua mão onde você estiver. Ali atrás, eu queria que um pastor olhasse lá atrás. Levanta a mão, irmão, ali, ó. Um de vocês, um pastor fosse lá atrás, ó, e orasse por ele. Amém? Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, eu vou pedir para outro pastor ir. Louvado seja o nome do Senhor. Impõe as mãos e ore. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, por essa palavra. Uma palavra de vida, Senhor, de revelação para os nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e por esse tempo, Pai, precioso que você proveu a plenitude, para que nós vivêssemos nesse tempo de uma forma sobrenatural, e o Teu nome pudesse ser exaltado em tudo aquilo que nós temos recebido. Como há gratidão, Senhor, no nosso coração. Bendito seja o Teu santo nome. Te agradeço por tudo, Senhor, por essa oportunidade nessa noite com esses meus irmãos, em nome de Jesus. E você diz comigo? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Pode cantar.